Capítulo 1094. Contra-ataque. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Rumblé, rumblé, rumblé. A montanha roxa foi esmagada e incontáveis pedaços de pedras voaram pelos céus, espalhando-se em todas as direções. Uma poderosa onda de choque surgiu do impacto, fazendo com que ondas infinitas de areia vermelha disparassem em direção ao céu, como se o apocalipse estivesse se iniciando. Os discípulos de Ilha Serena nunca pensaram que o clã do osso oculto e a montanha da alma estilhaçada estavam a uma distância de 6 a 7 milhas e que eles atacariam assim que a tempestade de areia parasse. Eles olharam para o ataque aterrorizante que foi lançado na montanha roxa. Se eles ainda estivessem lá, as consequências teriam sido inacreditáveis. Mesmo se eles reagissem instantaneamente e invocassem sua verdadeira essência protetora, inevitavelmente haveria baixas catastróficas. Nenhum dos discípulos do reino núcleo rotativo teria sido capaz de sobreviver e a maioria dos discípulos de núcleo teria morrido. Os remanescentes teriam sido seriamente feridos. Nesta situação, eles teriam que enfrentar um inimigo que era várias vezes seu próprio tamanho. Eles não seriam nada além de um peixe em um barril, completamente suprimido. Ishuitong olhou para Li Ming, chocada e sem palavras. Nessa tempestade de areia, a percepção de um artista marcial deveria estar limitada a 5 milhas no máximo, mas Li Ming era capaz de sentir que o inimigo estava fazendo uma emboscada a 6 ou 7 milhas de distância e o fez de maneira extremamente precisa e sem cometer o menor erro. O mais estranho era que ele havia adivinhado com precisão seus planos. O clã do osso oculto e a montanha da alma estilhaçada estavam ambos esperando o momento em que a tempestade de areia acabasse para atacar. No entanto, Li Ming também estava esperando por esse momento. Ataquem! Usem tudo que vocês têm! Li Ming gritou friamente. Naquele momento, aqueles muitos discípulos da Ilha Serena não hesitaram. Todos eles acumularam sua força e combinaram suas habilidades de combate em uma formação de matriz para atacar. Apesar de estarem longe de conseguir se comparar com o inimigo, tiveram a iniciativa e também um misterioso Li Ming ao seu lado. Sua confiança aumentou, sua energia se elevando como um vulcão. Nesse momento, incontáveis luzes de espadas foram disparadas. Os discípulos de Ilha Serena estudavam as leis da madeira, de modo que essas luzes da espada eram como uma enxurrada de troncos verdes serpenteando o ar e iluminando o horizonte. Quando os discípulos de Ilha Serena atacaram, a aura de Li Ming também entrou em erupção. Ele abriu a força do deus Erege até o limite. Ao mesmo tempo, uma luz dourada flamejante começou a brilhar entre as sobrancelhas. Ele estava queimando todo o sangue da Fênix ancestral dentro de seu corpo. Enquanto queimava o sangue da Fênix ancestral, Li Ming sentiu como se seus ossos estivessem se aquecendo como um metal sendo temperado. Seu sangue e até mesmo sua medula começaram a ferver e suas articulações emitiram sons de estalos intermináveis que se estenderam como uma única alta combustão explosiva, como se um dragão estivesse rugindo no vasto céu. O sangue do dragão azul estava ressoando com o sangue da Fênix ancestral. Dragão e Fênix, unindo-se como um só. Naquele momento, uma enorme quantidade de energia de origem do céu e da terra se juntou a Li Ming, como se um lótus azul glorioso estivesse lentamente florescendo ao redor dele. Este era um ataque que combinava as 3 leis do fogo: calor abrasador, aniquilação e criação, a dança flamejante do lótus azul. Este era o ataque autocriado por Li Ming que ele havia compreendido durante o julgamento de fundação da estrela espiritual flamejante. Era a fusão das primeiras leis do fogo. Li Ming usou este movimento pela primeira vez quando lutava para completar o 10º abate da matriz ilusória do deus do combate e lutou com o X-Anium. Esta era a segunda vez. No estado de pico de Li Ming, até mesmo o X-Anium teve dificuldade em competir diretamente com a dança flamejante do lótus azul. Sua lança avançou e uma luz flamejante iluminou todo o céu. O rugido de um dragão que sacudiu o céu ecoou pelo mundo. Quando a lança de sangue da Fênix atravessou o ar, o maciço fantasma do lótus azul floresceu completamente. Neste momento, Ishuitong ficou completamente estupefata ao ver o ataque de Li Ming. Apenas que tipo de ataque era esse?
O poder que ele emanava era muito estranho. Apenas o poder deste ataque era muito mais forte do que o ataque combinado de todos os outros discípulos juntos. Nosso ataque foi muito brutal. Todos dentro devem estar mortos. Um discípulo da montanha da alma estilhaçada riu de forma imprudente ao ver a montanha roxa desabar. Que pena! Essas mulheres eram receptáculos extremamente bons para ajudar a entender as leis da vida. As palavras do artista marcial do clã do osso oculto no reino mar divino ficaram presas em sua garganta. De repente ele virou-se para ver feixes aterrorizantes de uma luz divina rasgando a terra, destruindo o deserto à medida que avançavam em direção a eles com um ímpeto incontrolável. Onde quer que esta luz fosse, a areia vermelha sem fim se transformaria em pó, formando uma fissura maciça. O quê? Ataque inimigo. Os discípulos do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada ficaram todos pálidos. Eles nunca pensaram que seriam os que estariam sofrendo um ataque furtivo neste momento e um tão horripilante como esse. Rápido, defendam-se! Gritou o capitão do clã do osso oculto do reino mar divino. Mas quando ele rapidamente emitiu o comando, todos os outros discípulos ficaram em pânico. Eles queriam se defender, mas descobriram que haviam esgotado toda a verdadeira essência acumulada deles em seu próprio ataque de agora. Eles não tiveram tempo suficiente para reunir mais força. O momento logo depois que um artista marcial atacava era quando eles estavam mais vulneráveis. Mesmo que este tempo fosse curto, poderia trazer um desastre mortal. Quando os mestres lutavam, sempre reservavam 30% de sua força em seus ataques. Só no final eles iriam recorrer a um ataque desesperado. Mas, neste momento, mesmo que não fossem capazes de matar seu inimigo, eles ainda poderiam causar danos suficientes neles, de modo que tivessem tempo suficiente para reunir suas forças novamente. Se eles usassem completamente toda a sua força e não acertassem nada, tendo que enfrentar o ataque total do inimigo sem ter sua guarda em pé, o resultado disso poderia ser imaginado. Bang! Feixes de luz imparáveis desceram como uma chuva de meteoros. Terríveis explosões engoliram tudo. Nesse momento, era como se todo o mundo divergente tivesse sido iluminado. Os discípulos do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada uivavam de dor de forma miserável. Muitos dos discípulos no nível inicial do reino mar divino foram transformados em pedaços e muitos artistas marciais no nível intermediário do reino mar divino foram gravemente feridos. Era preciso saber que essa enxurrada de ataques continha a força de dois grandes mestres como Li Ming e Shuitong. Isto é, os discípulos de Ilha Serena ficaram surpresos ao ver o ataque deles teve um efeito tão magnífico. Eles só tinham um pouco mais de 12 pessoas, mas fizeram com que quase 40 e poucos discípulos do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada sofressem graves danos. Ataquem juntos. Matem todos eles. Li Ming ordenou friamente. Ao mesmo tempo, ele abriu o portão da maravilha e ativou a sombra do relâmpago místico, avançando. Uma distância de 6 ou 7 milhas era pequena demais para Li Ming. E Shuitong seguiu logo atrás. Ela não tinha ideia do método que Li Ming usara para sondar a situação, mas, junto com o terrível poder de ataque que demonstrou agora, ela estava totalmente convencida por ele. Todos os outros discípulos avançaram. Naquele momento, mesmo se uma besta viciosa ancestral estivesse deitada na frente deles, eles ainda atacariam sem hesitação. Seus bastardos! O que está acontecendo aqui? Os dois capitães do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada tinham os mais leves ferimentos. Mesmo que eles tivessem atacado com tudo, eles ainda podiam confiar em sua base sólida e em vários métodos salva-vidas para bloquear esse ataque. O ataque de agora apenas afetou sua força de combate. Mas seus subordinados estavam em um estado muito pior. Um terço morreu imediatamente. Das quase 40 pessoas que haviam trazido, restavam apenas pouco mais de 20 e todas ficaram feridas. Os dois capitães sentiram uma raiva explosiva. Quando viram um jovem avançando em sua direção, seu ódio e raiva foram liberados como um vulcão em chamas. Apenas na 8ª etapa da destruição da vida. Você está pedindo para morrer.
Oitava etapa da destruição da vida. É esse maldito Li Ming. Os dois capitães lembraram instantaneamente o nome de Li Ming. Li Ming também era o principal motivo para virem até aqui. Então você é Li Ming. Você veio na hora certa. Eu vou te esculpir primeiro para aumentar o moral. O capitão no nível avançado do reino mar divino do clã do osso oculto deu um grito alto. Camadas sobre camadas de uma armadura óssea saíram de seu corpo, cobrindo-o todo. Ele agarrou uma espada óssea gigante e cortou em direção a Li Ming. Ao mesmo tempo, o capitão da montanha da alma estilhaçada também atacou. A arma na mão dele era muito única. Era um estandarte fantasmagórico. Quando este estandarte fantasmagórico balançou, ventos frios apareceram no ar e os gritos aflitos de fantasmas ecoaram para fora dela. Esses fantasmas se fundiram, formando uma gigantesca garra demoníaca que avançou na direção de Li Ming. Li Ming teve que enfrentar os ataques simultâneos de duas potências no nível avançado do reino mar divino. Irmão aprendiz júnior, tenha cuidado. Embora Ishu Tong admirasse Li Ming ao extremo, ela também temia que Li Ming fosse seriamente ferido por esses ataques. Quando os ataques dos dois capitães do clã do osso oculto e da montanha da alma estilhaçada avançavam, atrás de Li Ming, um lótus carmesim começou a florescer. Flor de lótus do Imperador Primordial, espaço da energia Ongmei. Com a técnica de ocultação que Mu Qianshui lhe ensinara, Li Ming pôde utilizar abertamente o espaço da energia Ongmei. Ele não precisava mais se preocupar com isso. Quando o espaço da energia Ongmei se ativou, foi como uma besta viciosa ancestral que devorava tudo. Ele encontrou os ataques dos dois capitães. A energia da espada óssea do capitão do clã do osso oculto foi continuamente enfraquecida pelo espaço da energia Ongmei. Embora as leis da vida no ataque de espada do capitão do clã do osso oculto fossem misteriosas, na formação do universo, a vida só aparecia nos últimos estágios. Como as leis da vida poderiam resistir à força aniquiladora das leis da energia Ongmei? Quanto aos incontáveis fantasmas lamuriosos que foram enviados pelo capitão da montanha da alma estilhaçada, todos eles foram reduzidos a cinzas sob o poder do espaço da energia Ongmei. No momento em que os ataques dos dois mestres chegaram a Li Ming, eles já estavam enfraquecidos em mais da metade. Li Ming agarrou a lança de sangue da Fenice e a brandiu. Arco-íris penetra em pé. Bang! O poder do trovão e do fogo se entrelaçaram furiosamente em uma explosão ensurdecedora, destruindo a energia da espada óssea e a garra demoníaca ao mesmo tempo. O quê? Como isso pôde acontecer? Os dois mestres nunca esperaram que seu ataque combinado fosse derrotado imediatamente por Li Ming. Sem tempo para pensar, a lança de sangue da Fenice de Li Ming já havia se direcionado para o capitão da montanha da alma estilhaçada. Li Ming pôde ver que o capitão da montanha da alma estilhaçada tinha as defesas mais fracas. Além disso, seus ataques eram baseados nas leis da alma, eles eram completamente suprimidos pelas próprias habilidades de Li Ming. Perseguindo o trovão. Quando o capitão da montanha da alma estilhaçada viu Li Ming avançando em sua direção, uma energia negra cercou seu corpo inteiro enquanto ele agitava seu estandarte fantasmagórico. Um demônio negro surgiu dessa energia negra e mergulhou na direção de Li Ming. Enquanto ele usava um ataque físico, ele também usou um ataque de alma. No entanto, o poder dos fantasmas era contido pelo poder do trovão para começo de história. Na frente de Li Ming, os ataques de alma eram ainda mais fúteis. A lança de sangue da Fenice de Li Ming atacou, sem ser contida. Uma explosão feroz soou e ondas de energia violenta se elevaram a partir do ponto de impacto. O capitão da montanha da alma estilhaçada foi completamente esmagado pela lança de Li Ming. Sua verdadeira essência protetora vibrou insanamente e seu chapéu de bambu voou para longe, revelando um rosto incomparavelmente pálido. Traços de sangue vermelho escorreram pelos cantos de sua boca, voando devido ao vento.